Davi e o Shaul, eles começam a discutir, era uma discussão alárrica, qual era o reinado, qual era o tempo que existiria ali realmente uma questão dentro daquela realidade espiritual do povo de Israel e dentro a gente sabe que o planeta Malhut é Israel, a gente já sabe que todo o planeta é Israel. E essa discussão alárrica, você pode tirar de vários conceitos, ou seja, são três partes do cérebro, a primeira parte, a segunda parte, a primeira parte é Shaul, a segunda é Davi, a terceira é Shilomon, são três níveis espirituais também, enfim, existe um conceito dentro do outro conceito. Agora, o que acontece é que a gente vê que Davi não expulsou o espírito de Shaul. Ele tocava uma harpa e ele então fazia com que o espírito se sentisse à vontade. O que a gente entende com isso? Que o espírito também estava em agonia. E que ele também, por incrível que seja, para a gente entender, também estava procurando um conserto. O que acontece com isso? Teve casos do Ari que ele tirou forças espirituais de outras pessoas, mas ele sabia o que ele estava fazendo. Ele era um cabalista, ele lia a mente, ele via as letras no rosto das pessoas, ele ia nos mundos espirituais e via o julgamento que as pessoas estavam tendo. Então ele podia chegar e conversar com a pessoa, entender a história, e aí dentro daquela história, ele chegava, conversava com aquela alma e fazia com que a alma realmente seguisse o seu caminho. Hoje, o que as pessoas fazem? Elas querem expulsar essas almas. Elas tragam o ticum da alma e tragam o ticum da pessoa. Então ela não consegue dar seguimento ao tratamento que a pessoa está tendo. E se mete nessas paradas. Quando fala que Davi tocava a harpa, não era que Davi fazia instrumentos musicais e ficava com violão tocando, não. Ele pegava as letras hebraicas ali e falava: Shem, abre meus olhos para que eu possa entender a sua Torá. Ele via todo um sistema reencarnatório, ele via todo um sistema de tratamento de alma, e aí ele agia. Então ele formava uma letra com a outra letra, fazia experiências espirituais, meditava. Quando o Shaul fala para ele: se você pegar e trouxer o prepúcio de 300 homens para mim, então você vai casar com a minha filha. Na verdade, aquilo ali não era para que Davi pegou uma espada, botou na cinta e saiu ali. Imagine isso. O cara matou 300 pessoas do cara, cortou o prepúcio e levou 300 prepúcios lá pro cara. Quanto sangue, hein? Mas que durante uma meditação, Davi meditou, ele ficou 2 horas meditando, e ele nessa meditação ele conseguiu fazer 300 conversões. Eu estou aqui 1 ano, eu fiz 7 conversões. 7 conversões para o monoteísmo, com muito trabalho, muita palavra, muito tudo. Ele meditou 2 horas e fez 300. Alguns dizem que ele até ultrapassou, por quê? Cortou o prepúcio, ele cortou ali a questão do ego dessas pessoas. E aí quando ele fazia esses instrumentos musicais, então ele estava vindo, que ele estava trazendo, né, essa conversão para as pessoas, para a Torá, para a Kabbalah. Então era com isso, você vai ver que a própria história de Davi é uma história complexa, porque ele era descendente de uma moabita, ele era vermelho como Shaul, ele não era aceito dos irmãos, ele era o que menos poderia ser ungido. Quando Samuel então conversa com o pai de Davi: ué, mas já está todos os filhos aqui, cadê aquele então? Não estou entendendo, o Eterno falou que era para me escolher, mas não é nenhum desses homens. E aí quando chama, vem um menino mais maltratado que todos, com roupas tão simples e tão sérios.
mas que quando falava uma canção em hebraico, a coisa mudava. E quando falava do amor que ele tinha por Hashem, para você ter uma ideia, ninguém teve esse amor que Davi Meller teve. Então era um amor surpreendente. Mas se você também olha a história, ele tinha 6 irmãos e ele era o 7º irmão. Então a gente também está falando das Sefirot. A gente está falando que Davi Meller é Malhut, porque Malhut está ligado à realeza, etc. E tem um monte de questões mais profundas para entender nisso. Nesse nível ainda Drash, Remes, que a gente discute, quase chegando ao nível Sod, então a gente vê que essa história toda, ela é muito diferente do que a religião ela mostra, né? Ela mostra porque a gente mesmo passa por várias situações onde a gente, nessa loucura toda, a gente atravessa um monte de estágios espirituais. Hoje a gente está aqui, amanhã a gente briga, amanhã a gente vai para outra igreja, ou para outro rabino, ou para outra sinagoga, ou lá o pessoal é legal, ou lá a gente vai conversar, vai ser muito legal, aquela não é nada disso, Cabalá não é nada disso. Não. Ah, porque o Shabat, quando eles cantam aquela música, todo mundo fica feliz, a gente dança, olha, é incrível. Não é na Cabala, não é nada disso. A Cabala, ela só quer que você cresça espiritualmente. Na verdade, você não deve orar por nada mais. Escutem, você não deve orar e rezar por nada mais do que Deus limpar o seu cri, limpar a gente do ego. Por exemplo, vamos lá, vamos parar para pensar. O rei Davi, ele rezava lá para o rei Shaul ele ser curado, tal, para o espírito deixar ele em paz. Ou seja, trazer paz tanto para o espírito como o rei Shaul. Ele pensava ali nos dois lados. Ele não era um homem que não tinha humildade, né? Egocêntrico. Então ele tinha essas forças. Agora, quando nós vamos para a religião, todo mundo é muito egocêntrico. O primeiro egocentrismo que a gente tem é a gente achar que a gente sabe mais que Hashem. Por exemplo, a gente reza para que Hashem tire o espírito de alguém. E a gente chega lá, não, que eu tenho autoridade, que eu vou fazer, e que vou acontecer, e que eu sou isso. E aí os mundos espirituais começam a enganar a pessoa. A pessoa começa a ficar egocêntrica, ela acha, eu faço, eu sou, se eu fizer a reza tal, e se eu fazer isso, porque aí começa a contar para todo mundo. Olha, quando eu rezo você tem que ver o que acontece. As pessoas são curadas, acontece isso, acontece aquilo. Aí todo mundo fica olhando, como é que é grande aquela pessoa. Isso tudo é ego. Isso não tem nada, a gente passa por isso. Isso tudo não tem nada a ver com Torá. A gente tem que começar, mesmo às vezes, quando o milagre acontece, entender se a alma está sendo elevada. E se existe esse ego, a alma não está sendo elevada a nada. Não é verdade? Não está. Então o que acontece? Então a gente tem que ver que o problema está nesse ego, que a gente está sendo enganado pelo mundo espiritual. Por exemplo, como que pode alguém estar na idolatria ainda ver um tzadik? Não vai ver. Não vai ver. Ela acha que viu, o mundo espiritual enganou ela, até com milagre. E aí está escrito lá, vou testar vocês para ver se vocês amam essa Torá. E aí a pessoa faz, vê um milagre, tem um sonho, acontece, ela, é esse caminho que eu vou seguir. Agora essa nova ordem, não tem como, porque eu vi, porque aconteceu, e porque é isso, aí a pessoa começa a se achar mais especial que todo mundo, enfim, isso não é Torá. A Torá, ela é Torá quando você começa a amar mais as pessoas, amar mais a Hashem, procurar não mostrar que você é alguém muito grande, procurar se manter mais observante da Torá, mais observante dos graus internos. Aí você está caminhando na Torá. Você não precisa falar para todo mundo da tua religião, você não precisa tentar converter ninguém. Se a pessoa falar e chegar e, eu acredito em Deus, tá bom. Aí se surgir um assunto, a pessoa se interessar, ou se a pessoa vier com idolatria, você pode até falar, não, eu sou judeu. Porque assim,
Se você falar outra linguagem, ela não vai entender. Quando é você falar que é judeu, você falou para o cristão, olha, eu sou judeu. Ele já vai, matou Jesus, já não gosto mais, já vai se afastar de você. Entendeu? Já te odiou ali no primeiro momento. Pode fazer o teste, se você já não fizer. Fala assim, eu sou judeu. Mas você fala que é judeu com a ideia de que você é Yehudi, ou seja, da palavra Yehud, unidade, que é a união de todas as almas. Não o judeu do judaísmo, nem o judeu por ser da nacionalidade israelita, ou descendente da nacionalidade israelita, não. Eu sou da unidade, eu sou de todos, eu estou aqui para ajudar todos e saber que todos têm que ser ajudados pela minha Torá. Então você falou isso, acabou a discussão. Você já vai ser odiado, você sabe, né? Então, você sabe que se aquela pessoa te odeia, é porque tem alguma coisa errada ali. Bem, vamos continuar aqui. Então, gente, feliz e o justo sobre quem repousa o espírito de santidade nesse mundo e no mundo vindouro. Quando era dia, eles saíram em caminho e Rabi Eliasar raciocinou sobre os versículos. E Jacó seguiu o seu caminho, os anjos de Deus o encontraram. Ele disse, observe que todos os que estavam com Jacó, enquanto ele estava com Labão, Deus falou com ele, exceto no final, quando estavam partindo, mas assim que ele deixou, os anjos vieram ao seu encontro. Ou seja, enquanto ele estava com Labão, aqui também mal traduzido, Deus falou com Labão. Ou seja, mas quando ele partiu, né, Deus não falou com ele, exceto no final, quando ele estava partindo, porque ele falou, não toque no meu servo Jacó, nem nos filhos dele. Mas assim que ele deixou, os anjos vieram ao seu encontro a acompanhá-lo. Diz que os anjos o encontraram, que é na Parashabô, literalmente nele, os anjos estavam nele. Não que eles os encontrou, e isso é para indicar que eles eram algum lado da misericórdia e algum lado da severidade. Ou seja, eles eram da misericórdia, Hesed também era de Gevorá, do julgamento. E eles se encontraram e foram unidos aonde? Nele, veja. Então, essas forças espirituais, elas foram unidas nele. Por isso ele chamou o seu lugar de Mahanaim. E aí continua. Literalmente 2 campos, ou seja, o campo dos anjos. De Esaú está escrito, o primeiro saiu vermelho, Gênesis 25, 25. Embora Esaú saiu primeiro, ele não era realmente mais velho, pois no momento da procriação, os pensamentos de Isaac foram primeiro centrados na misericórdia, ou seja, Jacó nesse caso representa a misericórdia, e depois do julgamento, que é representado por Esaú. Jacó foi realmente criado primeiro, porque a Sefirá Hesed, né, vem ali, nesse momento ele representado ali, vem primeiro do que Gevorá. Rabi Judá, usando para ensinar da seguinte maneira, Esaú é chamado primeiro e também Deus é chamado primeiro. Como está escrito, eu sou o primeiro e eu sou o último. Isso é Isaías, lá no 44:6. Um dia o primeiro punirá o primeiro e reconstruirá o primeiro, isto é, o trono glorioso, estabelecido no alto desde o princípio, o lugar do nosso santuário, Jeremias 17:12. Aprendemos que um dia as paredes de Jerusalém alcançará o alto trono do rei, como está escrito. Naquele tempo eles chamarão Jerusalém o trono de Hashem. Isso é Jeremias 3:17. Enfim, então veja, no livro de Daniel, ele diz o seguinte, no 12, ele diz o seguinte, naquele dia os sábios entenderão. Os sábios entenderão quer dizer que tem que ser sábio, tem que buscar a sabedoria. Você tem que pegar um texto e saber, mesmo que ele traduzido, você tem que saber entender aquele texto. Você tem que fazer as perguntas dentro do texto. E você deve começar a sua própria pesquisa, o seu próprio estudo, não depender da intelectualidade das outras pessoas. Depender do seu Moré, sim. Moré vai te ensinar a metodologia de ensino. E você tem que aprender a metodologia e você tem que aplicar. Não adianta a gente ficar todo dia aqui, não é? E a gente ficar todo dia estudando um monte de coisa e depois você não vai estudar, não vai botar isso num papel, não vai
estudar o hebraico, não vai fazer nada, vai ser só como se fosse uma pregação. E Torá não é pregação, Torá é ensino. Então, né, aqui está, ó, que Zé-Sefer, né, está escrito aqui Zé-Sefer, este registro da linhagem de Adão, né, então veja, então a gente, por exemplo, tem gente que vai ler isso aqui, ó, e quando Deus criou a humanidade vai ficar aqui. Agora, você pode partir por texto hebraico. Se você aprender essas duas letrinhas hoje, o significado dela, o que é re, o que é zain, né? Poxa, já tá bem elevado, né? A pessoa já está bem alta. Então, olha que legal. Então aqui está falando de duas questões espirituais muito elevadas, só que aí Sefer também, imagine. Aí se eu escrevo essa letra por extenso, essa por extenso, escrevo essa, e vou vendo os significados, enfim. Ou se eu pego aqui, eu vou entender o que está escrito aqui. Este é o registro da linhagem de Adão. Qual era? Aí eu posso fazer muito, o que está sendo registrado? Qual era a linhagem de Adão? Era a humanidade toda? Então, quer dizer então aqui que Deus está falando da humanidade toda? Então Deus está falando aqui que Ele criou a humanidade. Peraí, vamos entender. Mas o que é a humanidade que Ele está falando que Ele criou aqui? É o ser humano em si ou é uma espiritualidade? Qual o nível a ser considerado? Ah, eu entendi que o nível da alma são 4. Tem um que é nefesh, que é alma animal. Então quem fica nesse nível de nefesh, então ele não está no nível de humano ainda. Então a questão aqui que está sendo discutida é uma questão muito mais dentro da Torá do que a criação do ser humano. Então, ele foi feito à semelhança de Deus. Será que Deus tem um corpo? Será que Deus tem olhos? Será que Deus tem... Então tudo isso é que tem que ser entendido dentro de um texto. Não adianta a pessoa passar por esse texto, ler isso, como se fosse um best-seller, um livro que ela tem que guardar somente as informações que estão aparentes e não construir algo. Muito bem. Dentro desse contexto, a pessoa começa um estudo sério de Torá. Lógico que hoje nós temos materiais. Quando a gente fala para as pessoas não estudar com um monte de moré, não quer dizer que ela não pode pegar livros do Baal Hassulam, que ela não pode pegar livros do Ari, que ela não possa pegar esses materiais santos e estudar. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando de pegar a pós-ideia do conceito desse material que passou pela cabeça de uma pessoa e depois ela vai, por exemplo, ontem eu li um conceito, um estudo, e aí, se eu não me engano, no Jó 19, ou 29, 19, ou 19, 20, 19, que estava falando lá, Sheidim. Eu falei, o cara viu que aqui são demônios, Sheidim. Eu falei, caramba. E ainda Sheidim, só que o Sheidim que está lá, está com Num, não está com Mem. Então mudou totalmente a configuração. Não tem a palavra de Sheidim, ou seja, Shin, Dalet, Yud, Mem. Tá? Sheidim tem 10 a mais. Isso quer dizer o quê? Eu não posso mexer na Torá. Então eu preciso realmente seguir as alegorias, o que o sábio deixou. Eu não posso transformar aquilo que o sábio não deixou, porque aquilo ali é uma responsabilidade de eu estar mudando a Torá. E quando as pessoas fazem isso, infelizmente, elas não sabem que elas estão mexendo em coisas sérias. Então a gente deixa a responsabilidade, o sábio vai explicar, ele tem o nome dele codificado dentro da Torá, quer dizer que ele tem todos os conceitos inerentes para saber isso, e para nós temos o mecanismo para estudar.